Começamos? Tá aparecendo aí? Uhum. Não, eu ver se... Não apareceu ainda no meu Face, não. É o que apareceu, a gente começou. Dá um segundinho pra gente começar. Peraí, deixa eu colocar aqui, paróquia. Eu tenho que colocar paróquia, né? Isso. Ah, não, aí você tá escrevendo aí, ó. Ah, tá. Não. Ah, tá aparecendo que eu tô escrevendo? Tá. Ah, então não. Vamos Então eu não lá. vou mexer, não. Vou deixar, Isso. depois eu ponho. Vamos começar, então. Pessoal, uma boa noite. A gente está iniciando essa caminhada. Novos tempos exigem novas buscas para evangelização. E o meio que a gente tem hoje é os meios de comunicação. E é só uma... Eu sou o Luiz, eu sou membro da Paróquia Imaculada Conceição, em especial do Comipa. E é só uma explicação, uma breve explicação. Na arte que a gente colocou, na divulgação, a gente colocou que seria o Rodolfo, que iria fazer a intermediação, mas o Rodolfo está acompanhando a avó dele, que se encontra em Lorena, no hospital. Então, desde já a gente já reza pelo Rodolfo, reza pela avó dele, e que na próxima semana, se Deus quiser, ele já vai estar aqui representando o Comipa. Então, agora eu passo a bola. Hoje, nosso primeiro encontro, nosso primeiro bate-papo, que sempre vai ser em torno de missões. E a nossa convidada para essa noite é Maria Oliveira. A gente chama ela de Cida, eu chamo ela de Cida, pela amizade que a gente acaba criando. Então, queria que você se apresentasse, Cida. Então, eu me chamo Maria Aparecida, né? No Face é Maria Oliveira, então alguns chamam eu de Cida. Sou da paróquia Senhor Bom Jesus, né? Aqui do Itagaçaba, da cidade de Cruzeiro. E sou do Comipa da paróquia. E atualmente eu estou como coordenadora do Comide, né? E o assessor, nós estamos com um assessor novo no Comide, que é o meu pároco, o padre Murilo Sérgio. Muito bem. Então, já que você já entrou no assunto, explica para a gente o que seria o COMID, porque a gente fala tanto em siglas, tanto em letras, para quem vai vivenciando isso, acaba virando uma rotina e vai ficando mais fácil. Mas talvez para quem esteja ouvindo a gente não saiba. O que significa a sigla COMID? Então, o COMID é o Conselho Missionário Diocesano. Ele é formado por algumas pessoas das paróquias da diocese, entendeu? Alguns coordenadores de Comipa, algumas pessoas ligadas às missões nas paróquias. Então, é formada esse conselho. E esse conselho tem a função dele despertar, formar e articular ação missionária entre as paróquias e pastorais da diocese. Então, nada mais, nada menos que a gente é para animar, né, que as paróquias tenham missões, a animar que as paróquias tenham os conselhos missionários paroquiais, que são Comipa, né? E também, os Comipas também são, a tarefa deles é motivar e formar missionários dentro da paróquia, nos pastorais movimentos dentro da paróquia. Entendi. E é isso aí. Espero que tenha dado para entender bem, né? Não, sim, ficou claro. E quando você citou, no caso, o COMID, falou para os comipas, que é uma realidade mais próxima da gente, mas o COMID, que é o órgão ali, é responsável por animar as missões na diocese, ele está em comunhão com algo acima? Então, os comídios, eles estão em comunhão com o Comire, que Comire é o Conselho Missionário Regional, né? Que aqui é o Regional Sul 1 Aparecida, que envolve Arquidiocese de Aparecida, Diocese de Taubaté, de São José dos Campos, de Caraguatatuba, entendeu? E isso forma-se o Conselho Regional, o Comire aqui. E o Comire nada mais, nada menos que é formado por representantes da admissão missionária regional e pelos coordenadores de comides, entendeu? Então, é lá nesse comire que a gente
aprende, se reúne, partilha o que tem avançado nas dioceses, e eles estão sempre nos ensinando, e estão sempre falando da importância de formar os comides, entendeu? Eles animam nós, dos comides, para serem formados comides nas dioceses de todo o regional, E é entendeu? Estão bonito, sempre em sintonia. Oi? e é bonito, né? Porque a gente vê como que a igreja ela se estrutura, né? Tudo tá em comunhão ali, como uma grande rede. Ninguém faz nada sozinho. É um sempre animando o outro, né? Importante isso demais. Então, E ressaltando, Luiz, um momentinho, que eu esqueci aqui, o COMIR é o organismo da CNDB. Então, você vê como que a igreja, né, lá de cima vem vindo, vem vindo, vem vindo. A gente está sempre em sintonia, a gente não faz nada da nossa cabeça, é tudo, né, seguindo direitinho a nossa igreja. não pode, isso mesmo. Cida, explica pra gente um pouco sobre o projeto das igrejas irmãs, as dioceses irmãs. Como funciona a missão de gentes dentro da nossa realidade de Diocese de Lorena? Então, dentro da Diocese de Lorena, nós não temos, assim, nós falamos muito nas missões adjacentes, né, Pemba, Amazônia, mas nós temos uma grande alegria de ter dois padres na Diocese de Jardim, em Mato Grosso do Sul, que na época do Dom João Inácio, quando ele era nosso bispo, né, vendo a necessidade numa assembleia, vendo a necessidade dos outros bispos, ele sentiu-se tocado, né, e chamou os padres e, e os encaminhou para essa missão, que eles já estão lá, já vão completar 4 anos lá, tá? O padre Daniel de Oliveira e o padre Odair, estão lá em Mato Grosso do Sul, na Diocese de Jardim. E teve também, há 2 anos atrás, seminaristas também, né, no Xingu, no Pará, teve um seminarista na Alemanha, também em missão, e o ano passado teve 3 no Mato Grosso do Sul, e agora foram ordenados padres, né? Então, eu vejo, assim, de grande alegria. Então, quando eu vou nas assembleias, nos encontros estaduais do Comire, encontros estaduais missionários, eu, assim, encho os olhos de sempre estar falando para eu vejo eles falando de Pemba, de Amazônia, eu falei, olhe para vocês verem que alegria, nós de Lorena, Diocese de Lorena, demos esse passo, né, esse amor a outras dioceses de estar ajudando, né, em missão lá. Então, eu vejo isso assim com grande alegria, né, e nós os acompanhando. Eu acompanho a missão do padre Daniel lá, do padre Odair, tentei acompanhar mais ou menos os seminaristas, e a gente acompanha com oração também, né, nós temos os missionários intercessores que rezam todos os dias por eles. Então, eu vejo assim, isso é muito bonito, né? Na nossa igreja. Verdade, Cido. Eu tenho certeza que quando os padres, os seminaristas, eles retornam para a diocese, eles voltam diferente, né, com uma bagagem a mais e com esse desejo de ser missionário cada vez mais. Embora o tema deste ano que a gente vê que o Papa deixou para a gente para o mês missionário é vida é missão, mas é algo ali que a gente precisa ser despertado para isso cada vez mais, né? Muito importante. E agora, trazendo, para mais próximo da gente, quando a gente fala sobre a Diocese de Lorena, como que tá as missões na Diocese de Lorena? Então, nesse tempo, né, que eu estou no Comide, elas avançaram bastante, graças a Deus. Sabe, ano passado teve o ano extraordinário missionário, em todas as paróquias da Diocese de Lorena teve eventos, né? Na cidade de Cruzeiro nós reunimos todas as paróquias do setor Cruzeiro, fizemos aquele terço missionário na frente da Santa Cecília, você lembra bem? Fomos em procissão até a Imaculada, e assim aconteceu em todas as paróquias da Diocese de Lorena. Então, é com muita alegria que eu digo assim que cresceu bastante a missão as missões na Diocese de Lorena, né? E eu não deixo de enfatizar
que a gente deve muito isso à pastoral da comunicação, né? Graças à pastoral da comunicação, a gente conseguiu articular, né? Conseguiu articular mais as missões, tá sempre em sintonia com as outras paróquias. Então, eu vejo isso com muita alegria, sabe? Eu fico, assim, muito feliz mesmo do ter avançado bastante, embora toda não tenha conselho missionário paroquial Comipa em todas as paróquias da diocese, mas elas não deixam de ter missões organizadas, tudo direitinho, entendeu? Mas isso o Comipa é de passo em passo, devagar, a gente vai se articulando e vai caminhando, né? Tudo Assim é a dentro da nossa igreja, igreja. assim. Tudo dentro da igreja é assim, um passo de cada vez. Às vezes a gente tem um sonho muito grande, a gente imagina uma coisa tão grandiosa e ali é pequeno, é passo a passo, é ali nas pequenas coisas, nos pequenos passos que a gente sente esse caminhar que Deus faz com a gente, né? Isso é Eu sempre. verdade. Agora, o Rodolfo está comentando com a gente, eu falei dele há pouco aqui, mas ele está aqui, firme com a gente, aqui comentando aqui, ó. Ele colocou aqui, ó. Boa noite. Diante dessa triste realidade, essa crise epidemiológica é que estamos vivendo, quais as medidas a serem tomadas para continuar as missões durante e pós-pandemia? Boa pergunta para a gente conversar, né, Cida? É verdade. Por enquanto, as missões a gente não pode ir nas casas, né? As pessoas falam das missas nas casas. Então, agora é um tempo novo, né? Nós não nos afastamos das missões, nós estamos nos reinventando, né? Nós estamos rezando junto online, estamos se reunindo online, entendeu? A gente liga para as pessoas para ver como é que elas estão, e eu tenho visto agora essa crise de epidemia, a gente tem buscado muito ajudar os nossos irmãos, porque é, quando, uma, quando uma família está contaminada, alguém está contaminado pelo vírus, tem que se isolar totalmente, fica os 14 dias isolados, então é uma dificuldade muito grande, então aí entra o reinventar do missionário, é ligar para saber como é que estão, se estão precisando de alguma coisa, né? Embora que a gente não possa ter contato físico, né, de falar com a pessoa ali, tá de cara a cara ali, mas a gente deixa, às vezes, no portão, fala, olha, acabei de pendurar aqui no seu portão uma sacola de pão, de verdura, de fruta, você está precisando de alguma coisa? Está precisando de algum remédio? Manda aqui um WhatsApp aqui que nós vamos comprar o remédio. Está precisando de cesta básica, nessa epidemia, a gente está tendo muitas famílias, né, catadores de reciclagem, pedreiros, pintores, muitas pessoas que têm trabalhos informais que não estão conseguindo trabalhar por causa da epidemia, não é verdade? Então, nós estamos nos ajudando, mães que oram, que formam cesta básica, terço dos homens que se une, os Vicentino, entendeu? É a Caritas de Lorena que tem ajudado as paróquias, né? A gente tem visto isso. Então, a missão, ela não parou, ela continua, entendeu? A gente não está de porta em porta, mas nós estamos, assim, vou dizer para você, assim, nós estamos vivendo os frutos que nós plantamos, entendeu? Que nós criamos um laço de comunidades, laço missionário, então a gente se importa com o outro, entendeu? Então, a gente quer ajudar, a gente sofre junto, entendeu? Com os falecimentos, né? Com os óbitos, a gente está em sintonia, em oração, coloca nas missas online, entendeu? A gente está sempre junto. Isso que você falou, Cida, é muito importante, porque a gente teve um período que a gente podia estar junto, estar próximo ali. Foi nesse momento que a gente se aproximou fisicamente. Agora que a gente se afasta, a gente tem, embora não possa estar junto, como você bem colocou, mas a gente tem o contato, tem o telefone, tem ali uma pessoa ali próxima ali. Então a gente ali é uma simples pergunta. Oi, como você está? Manda uma oração, pergunta se está precisando de algo. São pequenos gestos ali, coisas simples ali que quando a gente faz, a gente percebe que a pessoa do outro lado fica numa felicidade, porque esse tempo está trazendo para as pessoas que estão ficando isoladas ali, tristes, muitas das vezes até com depressão, por não estar tendo esse contato, né?
foi tirado um pouco daquilo que eles tinham. Então, a gente vê como que é importante a gente ter feito esse trabalho de missão para que hoje a gente possa estar próximo. Mas isso que você colocou quanto a não ser todas as paróquias terem o Comipa na diocese, mas a missão despertou isso. Às vezes, foi uma mensagem que a gente manda para um familiar, para um amigo, para uma pessoa ali que a gente sabe que passa alguma dificuldade. Isso é um acolhimento muito grande. É uma missão muito grande, né? É verdade. Ô, Luiz, uma parte aqui, a Fatiminha do Comir mandou mensagem que ela não está conseguindo entrar. Tem jeito de você pôr no grupo lá do Comir para um link para ela entrar? Ela está Eu mandando vou mensagem tentar. aqui que ela não está conseguindo entrar. Tá bom, eu vou tentar aqui. Eu vou pedir para o Isso, Rodolfo tenta aí. mandar para mim no WhatsApp. Aí Isso, eu vou fala para o mexer. Rodolfo entrar. Tá bom. Tentar entrar lá. E Vamos para ela, a próxima aqui. De uma maneira. E qual a importância da gente formar essas pequenas comunidades, Cida? Acho que a gente então, falou até um pouco. isso, a gente já até falou um pouco. A importância de formar as primeiras as comunidades é que a gente acaba criando laços de amizade, confiança, porque quando não tinha nada, a gente não conhecia o nosso vizinho, entendeu? Muitas vezes a gente morava no setor, igual quarteirões aqui, o meu caso, né? E caso de muitas pessoas, o mesmo quarteirão, e a gente não conversava com o vizinho, não tem amizade com o vizinho. Aí, formando as primeiras comunidades, a gente visita, vai rezava junto, entendeu? Nós fomos, as pessoas vão se conhecendo, então cria laços de amizade e cria comunhão, e outra coisa, cria confiança da pessoa até falar que ela está precisando de um remédio, que ela está precisando de compra, entendeu? E ela agora, até na epidemia agora, né? Olha que eu fui testado positivo, ora para mim, coloca meu nome na missa. Olha que eu fui testado positivo, não posso sair de casa. Tem jeito de você trazer um pão aqui para mim, conseguir que alguém traga um gás, entendeu? Então, viver em comunidade a importância de ter essas pequenas comunidades é importante por causa disso. No luto, né, eu vi assim o quanto foi importante tanto para mim como para outras pessoas aqui e outras paróquias também que morreram parentes, pai, mãe, marido, alguma coisa, irmão. As pessoas vieram na nossa casa nos visitar, rezou 7 dias com a gente, entendeu? Então aí a importância até dos sacramentos também, né? Olha, eu gostaria muito de me casar. Tem como você conversar com o padre lá na igreja? Eu tenho vergonha. Eu moro junto há não sei quanto tempo, entendeu? Então, olha, as primeiras, na comunidade, cria esses laços de confiança, de partilha que vai se crescendo, né? Vai se aumentando as pessoas começando a ir para as igrejas e aumentando as comunidades, entendeu? Então, eu vejo assim, muito importante isso, né? Verdade. Vamos aqui. A Edith que está fazendo uma pergunta aqui para gente. Uma afirmação, na verdade, né? Boa noite. Está difícil ser missa. Temos mesmo que ter fé e pedir para acabar logo essa pandemia. Continuamos com o terço toda quarta-feira. É para colocar no contexto, a Edith é missionária com a gente lá na Vila Paulista. E o pessoal está rezando o terço, a pessoa se reunindo, rezando o terço, pelo aplicativo. Então a gente vê ali que eles estão ali mandando mensagem para as pessoas que moram ali perto e realmente ele e continua rezando ali o terço missionário uma vez por semana e partilhando o evangelho. É bonito, né? A gente vê que como que o pessoal, a gente vai tomando consciência de como novos meios de evangelização. E eu tenho certeza que depois disso a gente vai sair fortalecido disso. Porque, por exemplo, se não tivesse uma situação dessa, eu acho que a gente não teria pensado no encontro desse, para a gente partilhar sobre comissões, né? É verdade mesmo. Tá difícil, mas eu me lembro as primeiras missas que foram online, eu me lembro que eu estava em isolamento aqui em casa, e como eu chorava, né, de ver.
lá a missa acontecendo, a Eucaristia, e eu não poder estar. Chorava, mas aí depois a gente vai amadurecendo isso, e o padre faz a oração de comunhão espiritual, né? Aí a gente vai tendo essa sintonia, porque o mais importante de tudo é a vida, entendeu? Nós temos que ser a favor da vida. Então, se não pode ter missa por enquanto, então vamos assistir, vamos participar da missa online, e que uma hora vai voltar, entendeu? E é um momento da gente estar todos juntos, entendeu? Todos juntos, porque não adianta ter a missa lá e a gente se contaminar, o padre se contaminar. Então, há um tempo a cada coisa. Então, se todos nós fizermos a nossa parte de isolamento, de prevenção, de mantermos com a imunidade alta, se alimentando bem, logo isso passa, né? Porque tudo passa. Então, isso logo vai passar. E essa pandemia a gente está aprendendo muita coisa, porque na nossa correria, nas missas, é para ler e para estar trabalhando na missa, a gente não ficava, a gente tentava, mas até que a gente não conseguia ficar ali, né, preso no evangelho, nas leituras. E agora não, nós estamos sentados nas nossas casas, a gente tem crescido na fé, a gente tem crescido na reza do terço, a gente tem crescido na leitura da palavra, então nós estamos nos reabastecendo. Dá a impressão, às vezes, eu sinto que a gente está num deserto, né? A gente está num retiro espiritual em casa, não é verdade? Cida, e uma coisa que você falou, eu fui lembrando agora aqui, puxando pela memória, quando a gente vê os santos místicos do primeiro milênio ali, início do segundo milênio, a gente vê, do primeiro milênio, a gente vê ali que eles participavam da Eucaristia 3, 4 vezes ao ano. Então a gente vê como que eles desenvolveram essa espiritualidade, essa comunhão com o espiritual muito forte. Que hoje, com a graça de Deus, a gente tem muitas missas aqui na nossa diocese simultaneamente, dentro das nossas cidades. E se a gente for voltar 1.000 anos, 1.500 anos atrás, a gente vê como que era difícil o acesso à Eucaristia, a uma missa, e nem por isso eles, lógico, não tinha essa facilidade. E eles conseguiram chegar a essa espiritualidade que a gente está aprendendo hoje, né? É verdade, é um aprendizado, né? Tenho aprendido É. muito. Aqui, ó, Maria Eunice Rodrigues. A Vivenciar a minha amiga. experiência de Deus no dia a dia, missão abençoada. Seguir a lógica de Jesus, como sempre diz, é Dom João Inácio. Muito bem, é isso mesmo, Eunice, Maria Eunice. É isso mesmo. Agora a gente vai. Vão mandando aí perguntas, alguma coisa que achou interessante, a gente vai conversando aqui. Agora, a gente vai conversar, Cida. Uma pergunta aqui é como ser missionário nos tempos de hoje, a gente já conversou, acho que ficou bem claro. E agora, dentro da missão, dentro daquilo que a gente busca, a dimensão social, Cido, como que a gente pode trabalhar isso dentro do campo de missão? A Fatiminha está mandando chamada de vídeo aqui, ó. Agora não tem jeito de atender, né, Luiz? Vou ter que É assim mesmo, recusar, né? Cido. Certo aí, Cido? Você quer que eu repita a pergunta? Pode repetir, Agora Luiz. tá certo, Cido? Fala agora para ver. Não, estou ouvindo, tô ouvindo. Pode repetir, Ah, agora tá. estou Então ouvindo. deu certo. Tava brigando aqui. A gente está aprendendo, né, Cido? É, a gente está A gente está aprendendo. aprendendo A aqui, né? Fatiminha está querendo ouvir Eita, lá, nós mas eu vamos acho que depois dá para tá. fazer. Ah, pode falar. Estou ouvindo. Então, depois ele tenta, a gente manda o link lá. É, a importância da dimensão social dentro da missão. Então, a Diocese de Lorena nos proporcionou e sempre
está nos proporcionando, ano passado, nos proporcionou várias formações, né, da doutrina social da igreja, e isso foi muito importante para todos nós da diocese, né, e para os missionários, coordenadores de pastorais e movimentos. O ser missionário envolve muitas coisas, né? Além de você ir falar de Jesus, né? Falar do amor de Jesus, testemunhar o amor de Jesus para as pessoas, para as famílias nas visitas, né? Também tem a questão social. E se você vê lá no Ato dos Apóstolos, eles falavam que eles se reuniam, eles estavam sempre orando juntos, mas eles partilhavam os bens, ninguém passava fome, né? A gente vê muito isso lá, nas primeiras comunidades cristãs. Então, é assim a missão também, porque eu vejo assim com muita alegria, né? Hoje eu estava rezando e estava pensando nisso também, nessa pergunta, e estava me lembrando, e que vários leigos, né, nossas paróquias, inclusive nós entramos nos conselhos municipais, ou da assistência social, ou da saúde, ou do idoso, ou da pessoa com deficiência física, porque o missionário também tem a parte social, porque você vai lá levar a palavra, mas você chega lá, a pessoa está passando fome. A pessoa tem uma deficiência, a pessoa está tentando uma aposentadoria, um LOAS, precisa de um LOAS, porque você socorre com uma cesta básica, entendeu? Os vicentinos ajudam, mas é crescente nessa época nesse mundo, nessa época que nós estamos passando, todo o Brasil, né? É crescente a pobreza, é crescente, então o pobre sempre vai existir e ele está sempre aumentando, é desemprego, é política, tanta coisa, né? Entendeu? Então, a gente ajuda com cesta básica, mas aí entra a parte social, que o missionário, muitas vezes, ele tem que saber, porque a gente tem a garantia de direitos. Então, você encaminha as pessoas para, olha, cesta básica, você tem direito à cesta básica, você tem direito à lousa, encaminha para promoção social, encaminha para está sofrendo violência, alguma coisa de idoso, encaminha para o conselho tutelar, encaminha para o CREAS, né, que trata com a violência com as pessoas idosas, e com LOAS também, eles lidam com a situação, com dependência química, eles encaminham para internar em casa de recuperação, tem pessoas com famílias com presos, né, filhos presos, então precisa de ajuda. Então, é importante o missionário também tá por dentro das coisas sociais, entendeu? Tá por dentro do que acontece no meio social para poder ajudar, entendeu? Porque senão você fica só, fulano tá lá passando fome, Vicentino dá o compra, mas nós vamos ficar dando compra até quando? Ele precisa de um trabalho, porque o trabalho dignifica o homem, né? Um esposo está desempregado, ele se sente até incapaz, entendeu? Ele se sente, às vezes, deprimido. Então, você vai encaminhar, tem cursos profissionalizantes, então você tem que estar conhecendo. E cada missionário também tem dentro da sua vocação, porque às vezes a vocação de um não é se formar nessa parte social, mas tem o outro missionário que se destaca. Então, a gente vai somando, olha, Luiz, eu não posso, mas a Maria entende, entendeu? Então, vai assim. A gente está Tá ouvindo? está travando um pouco o som, não sei se o meu chegando para você está travando. Eu não sei se o som meu chegando aí está travando, mas o seu está travando um pouco aqui. Vamos ver o que Deve está ser acontecendo alguma. aqui. O Diego Novaes, um grande amigo aqui, o Diego Novaes, com a graça de Deus, ele vai ser o próximo nosso convidado aqui. Ele colocou para a gente, ó. Geralmente, quando ouvimos falar em missão na igreja, logo pensamos em missão além fronteiras. Verdade. Mas o lugar que estamos também é lugar de missão. Louvado seja Deus que tem infundido essa consciência na importância da missão, todas as suas dimensões.
E é verdade, porque a gente conversou sobre as missões além fronteiras, mas a gente percebe e a gente precisa tomar essa consciência que a nossa missão, a gente é chamado a ser missionário aonde a gente se encontra, né? Dentro da nossa casa, dentro da próximo à nossa família, próximo aos nossos vizinhos, aonde é o nosso local de trabalho. Então, por onde a gente passa, a gente é chamado a ser missionário. Porque, lógico, a gente é chamado a rezar por esses que estão longe, mas a missão a gente se faz aqui perto também, né? Principalmente por onde a gente passa, né? Verdade. Eu me sinto assim, às vezes falo até, partilho com alguns amigos, que o missionário é aquele que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, igual aquele cego que começou a enxergar e saiu pulando e falando, Jesus me curou, e, entendeu? A pecadora perdoada já saiu para fazer missão, entendeu? Assim somos nós. Aonde você esteja, no consultório médico, no lugar, tá sempre a gente vai ter algo para falar de Jesus. Sempre a gente vai falar algo para falar de Deus. E quando a gente tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, você fica até meio assim, meio bobo, né? Você fica até vendo que os passarinhos estão falando com a gente, as flores estão falando, porque Deus fala com a gente a todo momento, através da natureza, através das pessoas, dos acontecimentos. Então, a gente tem que ficar sempre atento e estar sempre falando de Jesus, e assim é a vocação de todo cristão batizado, porque as pessoas, muitas vezes, elas acham que o missionário é só eu, você ali que estamos nas pastorais e movimento. Não é. O missionário é vocação de todo cristão batizado. Você pode falar de Jesus para o seu vizinho, para o seu filho, para o seu marido, no local de trabalho, entendeu? É missão, tudo é missão. Acho que eu falei. Tá bom, né? É isso mesmo. Cida, agora para a gente já vai encerrando já. Tá travando muito aqui, tá aparecendo muito aqui para mim. Não sei aí. E para o pessoal Não, também. aqui não está Mas travando, não, Lu. aqui, para a gente já ir encerrando já, eu queria que você falasse para a gente uma experiência de missão que você teve ali para passar. Um testemunho. Olha, assim, a gente visita muitas famílias, né? As famílias falam, muitas famílias falam do testemunho delas, né? Que elas não, que bom, principalmente das missas, né? O quanto alegria que as pessoas recebem o padre na missa na casa delas. Elas falam assim, mas o padre vai vir aqui na minha casa para celebrar a missa? Entendeu? Então a gente vê muito isso, mas uma coisa assim que marcou eu assim profundamente foi uma questão das comunidades setorizadas, né? Uma das comunidades aqui da minha paróquia, vou falar assim da minha paróquia, né? Porque é onde eu vivo, é onde eu convivo com eles e vejo a experiência mais de perto. Então, uma das nossas comunidades, o pai de família ficou desempregado e a mãe da moça estava doente, profundo, que duas senhoras dessa comunidade se organizaram e começaram a tomar conta dessa senhora. Então, uma ia de manhã, cuidava da casa, fazia almoço, lavava roupa, e a outra vinha de tarde, dava banho, fazia companhia, café da tarde, até que a dona da casa chegasse, cuidava da mãe dela. Né? Hoje em dia, essa senhora já recuperou bem melhor da saúde dela, né? E elas não precisam mais ajudar lá na família, mas foi um tempo de quase um ano que elas ajudaram, entendeu? Ajudaram com cesta básica. Eu achei, assim, muito profundo isso, porque ninguém falou para ela, o padre não falou para ela ir, eu, como coordenadora do Comipa, não falei para ela ir, o outro não falou. Elas sentiram no coração, entendeu? Então, eu vi isso, assim, muito profundo do ser missionário e do viver em comunidade. Muito, assim, muito me tocou o coração, entendeu?
E uma coisa que eu queria falar, assim, que eu não esqueço, que eu sou Aqui, missionária. tá ouvindo a gente? Quem? Agora picou. Tá ouvindo? Tá travando muito. Agora tô, mas tá travando Ah, muito. tá. Mas isso que você falou, você citou vários exemplos, e a gente vê como que, nossa, quando a gente sai em missão, quando a gente dá o nosso sim, como que acontece, né? Eu me lembro bem no início, quando a gente começou com a setorização aqui, a gente ia abrir um setor, até na Vila Expedicionários, o setor 3, e quando a gente foi lá, antes a gente passou no Santíssimo, rezou Tá picando um pouquinho a sua voz agora. porque a gente sente aquela insegurança, né? Tudo que rezou para que o Senhor pudesse aonde que a gente fosse, aonde a gente deveria ir. Quando a gente chega lá, a gente procura casas para rezar uma missa e a gente não é acolhido em lugar nenhum. E só depois de algum tempo, ali a gente já estava indo embora ali, eu encontrei um amigo que estava sentado na esquina, que viu a camisa, perguntou, e eu expliquei para ele, e ele falou que a mãe dele era muito de oração. Aí eu perguntei se a gente podia conversar com ela. Aí a gente entrou numa rua, num beco, numa casinha lá no fundo. Ela estava rezando o terço com o padre Antônio Maria na Rede Vida. Eu me lembro, é como se fosse hoje. Ela ficou brava com a gente que a gente atrapalhou o terço dela. Mas, enfim, quando eu contei o que a gente estava fazendo aí, ela ficou, nossa, ela foi para a janela, ela abriu os braços, olhava para o céu, falava, meu Deus, o senhor, não é possível que o senhor está fazendo isso comigo. Aí a gente perguntou o que aconteceu e ela falou que ela estava fazendo uma novena e aquele é o último dia, que ela queria que arrumasse alguém que levasse a Eucaristia para a vizinha dela que ela ajudava a cuidar. Uma senhora que foi a vida inteira, missa, oração, e estava acamada, não podia mais ir, não conseguia ninguém para levar a Eucaristia. Então, quando acontece isso, a gente vai até a casa, ela leva a gente até essa senhora, depois a gente leva o padre, uma ministra acompanhou ela, o padre confessou ela, a ministra acompanhou ela, e passado ali 2, 3 meses, ela, num sábado, uma missionária nossa foi levar a Eucaristia para ela, e ela estava muito mal mesmo, e não pôde nem receber, devido à situação do jeito que ela estava. E ela ficava ali praticamente sozinha ali, tinha as vizinhas ali olhando ali, mas quando a missionária chegou com a Eucaristia, a missionária depois ligou para mim chorando ali, porque ela não pôde receber, ela de mão dada, na mão e com a Eucaristia na outra mão. Então, e ali ela veio a falecer. Então, eu vejo que esse testemunho marca eu demais, porque ali a gente percebeu como que é a missão. A missão é isso. A igreja acompanhar o missionário, buscar para acompanhar aqueles que estão nas casas, famílias, afastados, doentes. Então, são inúmeros testemunhos que a gente tem, né? São nem um, nem dois, são vários. Mas a gente só recebe essa graça de participar disso quando a gente dá o nosso sim, sai, né, Cida? Verdade. Isso cresce a fé em nós, né? Cresce a fé em nós e cresce o amor entre nós, porque a gente fala assim, não é pesada, meu irmão. E muitas vezes a gente deixa a nossa casa para sair em missão. E uma coisa só que eu queria destacar é a importância das pessoas que não podem sair de casa. E, às vezes a gente ia visita muitas famílias nas paróquias, muitos missionários visitam, aí eles falam assim, mas eu ajudei tanto na igreja, hoje em dia eu não posso sair, eu tive um AVC, ou meu marido está doente, ou a minha idade avançada, não posso mais sair de casa. Aí, com tristeza até, né? Aí eu costumo dizer para elas, todo batizado, a vocação dele é ser missionário. Então, você não pode sair de casa, mas você lembre-se de Santa Teresinha, das freiras que ficam lá na clausura, todas elas são missionárias intercessoras. Eu falo para elas,
vocês rezem por nós que temos perna para andar, porque nós enfrentamos outras dificuldades no campo de missão. Então, a oração de vocês nos sustentam, nos sustentarão. Aí eu peço para elas, rezem pelos padres da paróquia, rezem pelos padres da diocese, pelo nosso bispo, rezem pelos missionários que estão além, né, adigentes em outros países, até mesmo dentro do Brasil. Aí elas ficam sempre, aí a gente fala isso para elas e depois a gente faz missão periódica na casa delas, rezando junto com elas, pelo menos uma vez por mês a gente reúne. Então eu vejo a importância disso, porque muita gente deve estar assistindo o Face, vai ver essa live e vai dizer, mas eu não posso sair, como que eu vou em missão? Está falando em missão. Então, cada pessoa tem o seu lugar na missão. Tem um jovem missionário, tem a família missionária, ou a criança missionária, e temos os missionários intercessores, que são as pessoas que não podem sair de casa. Então, esses são os missionários intercessores. E os especiais, as crianças especiais, os adultos especiais, eles são os missionários da alegria, porque só de ver eles, de estar com eles, de ver a vida que eles levam, a alegria deles, nos aumenta a nossa fé, entendeu? A presença de um especial, eu costumo dizer, que nos traz Jesus, nos mostra Jesus, entendeu? Então, você vê que todo mundo é missionário, não escapa ninguém, não é verdade? É isso mesmo, né, Cida? Todo mundo, né? Recebeu o batismo é missionário. Cida, Isso. a gente já vai encerrando. Eu gostaria de agradecer a sua disposição. E a gente fica muito feliz quando a gente lança o convite, a gente vê a alegria da pessoa, porque, nossa, é difícil a gente se programar, a nossa vida é corrida, mas a gente vê que a gente faz por amor, né? Então, é que Deus te abençoe, a sua função como coordenadora. Eu estou mais próximo ali da Cida dentro das missões, e ela anima a gente, ela joga a gente para cima, tudo que a gente precisa ali, que ela pode ajudar, ela sempre está ali. Então, muito obrigado. Deus te abençoe. Eu que agradeço, Luiz, de ter me convidado, né? Eu costumo dizer que eu não sou nada, mas Deus é tudo na gente, né? Me sinto assim como se fosse um lápis que Deus vai escrevendo na folha em branco, né? Então, eu me deixo levar por essa. E eu tenho uma alegria muito grande quando falo em missão, quando falo em sair. Então, esse tempo de pandemia também é meio difícil, sofredor um pouquinho para mim, mas eu estou me reorganizando de não poder ir nas casas visitar, entendeu? Às vezes eu passo na rua, aí eu falo assim, a senhora tá boa, a senhora tá bem, entendeu? Porque a gente não tem como, né? Mas é com muita alegria, eu agradeço o convite, espero ter correspondido à expectativa, né? Nós estamos aí juntos Não, e ótima conversa. aí a gente vai mandar o link para o pessoal que não E se Deus conseguiu quiser, assistir, né? Isso é verdade, Luiz. E a vamos gente vai nos mandar. rezar, E, vamos estar e unidos em semana que oração, vem, né? se Deus quiser, a gente vai retornar aqui no mesmo horário. A gente pede desculpas por algum imprevisto ou atraso. A gente está ainda aprendendo a mexer ainda. Mas com É graças a verdade, a gente Deus a está gente vai aprendendo. caminhando. A gente está aprendendo. Deus abençoe e uma boa É, noite a todos. tchau, Cida. Fica com Deus. Tchau, fica com Deus também, Luiz.